Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Essas últimas semanas, olhe para cá, foram semanas realmente tensas. Se você é uma pessoa que gosta de acompanhar a mídia, gosta de acompanhar a comunicação de uma forma geral, se você está antenado, você viu que essa semana foi uma semana difícil. Começamos no domingo, em horário nobre, entramos pela semana com ataques à luz do dia, severos, que tentam de todas as formas montar um pensamento completamente antagônico ao pensamento de Deus. Como foi cantado aqui, o modelo de Deus. Querem que o homem se fragilize, e o homem se fragilizando, ele perde a força de guardar a sua casa, porque o homem é o guardião da sua casa. Querem que a mulher se masculinize, e assim tome iniciativas e possa dominar a sua casa e assim governar. Querem que as crianças, querem que os pais não eduquem seus filhos, não entrem na heteronormatização, ou seja, educar os seus filhos como sempre aprendemos, como fomos educados. E fomos colocados contra a parede, como diversas vezes nesse púlpito eu preguei aqui, quem é atento já ouviu falando isso. Fomos colocados contra a parede como conservadores intolerantes, como pessoas que odeiam, como pessoas que querem o mal de outras. Pintaram o diabo de nós. Foi muito propício esse dia de hoje, nós estamos aqui num culto da família. Porque eu não sei você, mas a sensação que se tem é que não se tem controle sobre isso. Porque nós sempre criamos a imagem, e a igreja medieval, ela criou a imagem através de artistas da caricatura do inimigo do cristão. Nós desde pequeno aprendemos que o inimigo do cristão, ele tem 2 chifres, ele tem um rabo e tem um tridente. A imagem que a igreja medieval passou para nós é que o diabo é o nosso inimigo e ele tem que ser combatido. Isso não é mentira, é verdade. Todavia, esse inimigo, ele não bate a sua porta para entrar. Todavia, esse inimigo, ele não tem corpo físico para você digladiar com ele, para você defender a sua casa, para você dizer a ele que na sua casa ele não entra. Esse inimigo, ele é sorrateiro, ele é invisível, e Paulo, escrevendo em Efésios no capítulo 6, deixa bem claro a sua potência, a sua força, quem ele é e a sua capacidade de infiltração. Paulo, em Efésios 6,12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, ele não é um inimigo físico, você não o vê. Ele é carregado de sofismas, ou seja, de mentiras que se passam por verdades para confundir a mente dos cristãos. E aqui no nosso meio hoje, não se assuste com o que eu vou dizer agora, e me acompanhando pela internet também, aqui hoje me acompanhando pela internet, tem muitos crentes já dominados pelas mentiras do diabo. O nosso inimigo, ele é tão sorrateiro que ele usa o sistema contra nós. Ele usa um sistema que se estabelece. O texto em Efésios 6, do 12 ao 13 diz: forças espirituais do mal nas regiões celestiais, principados, potestades, dominadores do mundo. Então, o sistema é utilizado por ele contra a igreja. Por isso que o grande sistema move-se contra a família, contra a igreja, contra nós. E já que o inimigo é invisível, Paulo diz, olhe para cá, tomem a armadura
de Deus. Porque vocês não podem lutar contra as suas armas. E eu coloquei um texto essa semana, o próprio Paulo escrevendo em Romanos, ele diz: vai chegando a hora que nós temos que abandonar as obras das trevas e nos agarrar com as armas da luz. Porque o nosso inimigo, olhe para cá, está penetrando dentro das nossas casas. Os nossos inimigos estão disfarçados de desenhos animados. Os nossos inimigos estão no material que nós compramos de limpeza. Os nossos inimigos estão tentando implementar uma ideologia que é radicalmente contrária à Bíblia Sagrada. E os nossos inimigos, olhe para cá, estão dentro da nossa casa. Talvez você radicalize, e hoje, como foi até colocado um debate junto com alguns pastores amigos meus, se os pastores antigos que diziam que a televisão é de Satanás, esses pastores não estariam certos. Porque o inimigo está dentro da nossa casa. O inimigo está a um clique dos nossos filhos. O inimigo não está somente, nós nos assustamos como pais e trancafiamos os nossos filhos nos quartos e colocamos computadores e colocamos televisão e criamos um mundo para eles. E esse mundo é justamente aonde o diabo mais tem a oportunidade de penetrar em nossa casa. Ele tem avançado terrivelmente sobre o mundo. E aí, alguns vão dizer que eu sou radical, que eu sou fatalista. Lá vem o pastor é isso mesmo, pastor vai falar sobre espiritualismo, pastor vai falar sobre demônios, pastor vai falar sobre tudo isso. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de andar dentro de um limite razoável, para não ser místico ao extremo. Mas nós temos que entender hoje, meus irmãos, e fazer uma avaliação entre nós aqui hoje. Nós estamos em guerra. Você concorda comigo? Diga amém. E aqui mesmo, pelo comportamento de alguns eu posso afirmar isso. Pelos comentários de alguns eu posso afirmar o que eu vou dizer agora. Alguns aqui mesmo estão com suas mentes contaminadas pelas mentiras do diabo, mudando a verdade que Deus estabeleceu como padrão. Então, nós conhecemos o nascedouro de todas essas heresias. Nós conhecemos o nascedouro de onde vem isso. Vem de mentes pérfidas, mentes perversas, que querem defender a todo custo aquilo que eles acham que é correto. E cada um tem sua própria consciência. Mas o povo de Deus crê nessa verdade absoluta de que o padrão para se ser feliz é o padrão de Deus. E é interessante perceber que essa doutrinação, ela não é só na mídia, ela também nas escolas. Ela vem muito forte nisso. E é interessante que nossos jovens, e aí eu quero fazer um apelo aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Eu já fui jovem também. E há um pensamento de que os pais não sabem de nada. Então os jovens muitas vezes abrem a mente para pessoas poderem contaminar a sua cabeça e eles ignoram a verdade dos pais. Isso é um absurdo, mas essa é a realidade. Eu já vivi esse momento em que achava que meus pais não sabiam de nada e que o meu professor na escola, os meus colegas, eles sabiam da vida, eles sabiam melhor do que tudo isso. Muito bem, o resultado disso é o caos que nós estamos vivendo. E eu estou falando de caos moral, de uma sociedade que corre a passos largos para o juízo de Deus. A nossa sociedade está correndo a passos largos para o juízo de Deus, porque Deus não tolerará esse comportamento muito tempo. Agora, nós diagnosticamos o erro, diga amém. Eu lhe assustei, irmão? É para ter medo mesmo. Nós identificamos o problema, nós identificamos o nascedouro do problema. O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar parados assim, perplexos diante de tudo que acontece?
Nós vamos ficar simplesmente observando nossos filhos sendo coagidos, nós tentando, muitos tentando nos ludibriar. Lembre-se do texto que nós lemos. A Bíblia fala que uma mulher perdeu alguma coisa. É interessante perceber, irmãos, que nós precisamos fazer um retorno de volta às nossas origens. A igreja cristã brasileira, olhe para cá, tem que fazer um caminho de volta. Nós temos que fazer uma nova reforma. E a mulher da parábola, ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E a primeira coisa para nós reagirmos a essa situação espiritualmente, porque nossas armas são espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não odeie ninguém. Não coloque ódio contra ninguém. Você não deve odiar ninguém. A nossa guerra ela é espiritual, você entende? Diga amém. É contra o diabo, não o diabo pintado pela igreja medieval, mas o diabo que está por aí cirandando, provocando a iniquidade no mundo. A primeira coisa que nós temos que entender, se perdermos alguma coisa, nós perdemos. Nós perdemos a capacidade de combater o pecado, de frente. É mais fácil hoje flexibilizar, conversar, ajeitar, para não perder o amigo, para não perder alguém, para não perder o membro. É mais fácil para algumas igrejas flexibilizar o que se errou, para que a pessoa não saia da igreja. Isso é uma realidade. Então, se nós perdemos, olhe para cá, nós temos que recuperar. Se nós perdemos, nós temos que trazer de volta. E a primeira coisa do capítulo 15, no verso 8 que nós lemos da parábola, é que aquela mulher, antes de qualquer coisa, ela notou que perdeu algo de valor. Nós temos que entender que nós perdemos algo de valor e que perdemos, por isso nós temos que recuperar. Porque se nós não reconhecermos que perdemos, nós não vamos nos mover voltando à origem da nossa fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens, 2 Timóteo 3, versículo 1, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. Paulo diz: mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Olhe para cá, você vive no mundo assim? Nós vivemos no mundo assim. Então há uma tentativa não de confrontar o cristianismo. Há muitos anos, se você olhar, nós estamos aí no mês dos 500 anos da Reforma Protestante. Então há muitos anos atrás se começou uma perseguição muito severa contra o cristianismo. Cristãos eram mortos, cristãos eram perseguidos, cristãos perdiam suas propriedades. Esse confronto direto com o cristianismo, na verdade, fortaleceu o cristianismo, criou mártires. Porém a guerra hoje é esvaziar o cristianismo. Por isso que ela é mais medonha, porque ela tenta esvaziar o cristianismo, ou seja, ela tenta retirar do cristianismo as bases que o fazem diferente de todas as religiões. É um cristianismo sem cruz, é um cristianismo sem compromisso, é um cristianismo sem renúncia. Por isso que nós temos hoje tantas pessoas vivendo uma vida dupla dentro das igrejas, porque vivem um evangelho vazio. Ele ergue as mãos dentro da igreja, mas ele se expõe no Facebook. Ele abre a boca e louva a Deus aqui dentro, mas lá fora ele se entrega, ou ela se entrega à prostituição e à promiscuidade, porque é um cristianismo vazio. É um cristianismo que ninguém nem tem nada a ver com a minha vida. É um cristianismo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus aceita tudo. A minha Bíblia fala de um Deus zeloso que busca a santidade dos seus filhos. E você não é santo porque diz que é santo. Você é santo porque tem um viver consagrado a Deus. Você não é salvo porque diz que é salvo. Você é salvo porque você entrega a sua vida por amor a Deus. É um cristianismo sem cruz.
É um cristianismo sem renúncia. A base do cristianismo é a renúncia por amor a Deus. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Você está vivendo uma falácia se você acha que está salvo e vivendo dessa forma. O cristianismo, olhe para cá, é isso: ame-o ou deixe-o. O cristianismo é renúncia. O cristianismo é cruz. O cristianismo é deixar o meu eu e abraçar os projetos de Deus, porque os projetos de Deus são infinitamente melhores que os meus. Se prega no cristianismo hoje uma cultura da permissividade, crentes frequentando festas mundanas, crentes entregues à bebida alcoólica, crentes mergulhados na devassidão e no pecado. Olhe para cá, você tenha cuidado como você está vivendo. Você só tem uma alma e Deus dará conta tudo que você fizer. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Só é salvo quem andar pelo caminho estreito. Não se engane. Você me entende? Diga amém. É necessário reconhecer isso. Não podemos racionalizar a fé, pedir provas. Tem crente que está pedindo provas para crer. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos recordar um pouco da nossa inocência de fé. Presbítero Misério, alguns irmãos, talvez você já tenha tido esse sentimento de dizer assim: puxa, pastor, eu tenho tanta saudade da minha época que eu me converti. Quem já teve esse pensamento? Levante sua mão. Porque pastor, era tão bom, meu coração era tão... Sabe por quê, irmão? Porque nós não buscávamos explicações em tudo. Nós levantávamos as nossas mãos e adorávamos a Deus. E fazíamos como o cego, quando o cego diz: não sei quem foi, não sei se ele é filho de Deus, não sei o que é, só sei que eu era cego e agora vejo. A mulher só começou a buscar quando percebeu que perdeu. Quando disse, olhe para cá, quando disse: eu perdi algo de valor. Você perdeu algo de valor? Você perdeu algo de valor? Você perdeu algum valor? Seus princípios? Olhe para trás, veja como nós éramos, veja como caminhávamos, vejamos como procedíamos, vejamos o cuidado que tínhamos, o cuidado que tínhamos ao falar, o cuidado que tínhamos para onde íamos. Hoje o pecado, antigamente não, agora, o crente mesmo, perdão, nós temos vergonha de pecar. Hoje me causa espécie ao ver crentes pecando e postando. Ele posta que está em rave tal, ele posta que está no forró tal, ele posta que está na balada tal, ele posta ao lado da cerveja, ele posta bebendo e ele acha que aquilo é normal. É um evangelho sem cruz, é um evangelho sem renúncia. Meu filho, vá para o mundo, viva o que você quer viver, porque enquanto você estiver fazendo isso, você está vivendo dois infernos. Você está vivendo um inferno aqui, abrindo mão dos prazeres, e vai para o inferno. Porque só vai ser salvo aquele que confessar Cristo como seu Senhor e caminhar segundo os preceitos de Deus. É como Deus quer, não é como você quer. Então é dois infernos. Faça como o jovem rico, pule na fogueira. Porque pelo menos quando você estiver no inferno, você vai fazer como o rico e vai dizer: eu estou aqui porque eu mereço mesmo. Apocalipse 2,5, sabe, o profeta diz: lembra-te, Jesus diz, lembra-te onde caíste, arrependa-te e pratique, e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti. Olhe para cá, quem está dizendo que vem contra você não é o pastor. Deus, Cristo Jesus, o verbo de Deus está dizendo: senão eu vou vir contra ti, moverei você do seu lugar, caso você não se arrependa. Spurgeon disse certa vez: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não existe meio termo. Defenda a sua família. Você não precisa ser frágil, o homem não precisa ser frágil, o homem tem que ser homem.
A sua casa deve ser defendida por você. Não é o seu filho de 5 anos que vai determinar o que vai assistir, é você. Não é o seu filho de 10 anos que vai dizer como ele vai andar, é você. É você. Defenda a sua família. Erga-se nessa noite como o arauto da sua casa e defenda a sua família. Saia da defensiva, faça algo. Não deixe seus filhos serem contaminados, porque pode ser tarde demais quando você querer se levantar. Faça alguma coisa, reaja. O inimigo está mais perto do que você imagina. Para nós voltarmos, olhe para cá, para nós reagirmos, é necessário entender que perdemos algo de valor. Perdemos a nossa combatividade. E o nosso combate é de joelhos. Oh, araba, candaraba, iricaraba, é de joelhos. É de joelhos. É de joelho na madrugada. É de joelho, aleluia. Não vai afetar a minha família. A Bíblia diz que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Olhe para cá, dobre o seu joelho, cubra seus filhos em oração. Não diga ao diabo, você não vai encontrar oportunidade na minha casa. Diabo, você não vai entrar na minha casa. Diabo, aqui pertence a Deus. Há sangue carmesim nos umbrais da minha casa. Reaja. Reaja. Reaja, não deixe que levem seus filhos. Não deixe que enganem seus filhos. Não deixe que enganem suas esposas. Você é o dono da sua casa. Você é o homem da sua casa. Reaja. É necessário entender que perdemos para poder voltar atrás e buscar aquilo que foi perdido. Aquela mulher reconheceu: eu perdi algo de valor, eu preciso encontrar. E não é só reconhecer que perder, é reconhecer que precisa recuperar. Ela diz: eu perdi. E aí no verso 8, a Bíblia diz que ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura diligentemente, insistentemente. Ela não para até encontrar. Uma das coisas mais difíceis que eu vi nessa vida, talvez alguns aqui não concordem comigo, mas uma das coisas mais difíceis nessa vida é educar. É educar. Não faça isso. Adivinhe? Faz. Não vá por ali. Adivinhe? Vai. Aí você vai de novo. Vem cá. Não vá por ali. E vai. Não é fácil educar. Na maioria das vezes, sabe o que é que muitos fazem? Faça isso, não faz. Volta. Faça isso, não faz. Volta. Sabe o que é que a maioria faz? Amém, irmãos? Não é assim? Quer fazer? Se arrebenta. Quer saber mais? Eu vou assistir a minha novela. Veja o texto. O texto diz: primeira coisa, olhe para cá, acende a candeia. Aleluia. A primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Ou seja, ela traz luz à situação. O salmista no Salmo 119, ele diz: lâmpada é o quê? Para os meus pés. É o quê? A tua leve luz para dentro da sua casa. Acenda a luz dentro da sua casa. Você pode não ver, naquela época as casas eram diferentes das casas atuais. As casas hoje são sofisticadas, janelas de vidro. Não, tinha porta, tinha a eira, que era uma laje, e tinha uma pequena passagem de ar. As casas eram escuras. Então ela estava na sujeira, mas ela não percebeu que estava sujo, porque estava escuro. Você só vai perceber a sujeira quando a luz clarear a sua casa. Nós servimos a um Deus vivo que fala, que vê, que age. Você entendeu o que eu falei? Ele é vivo. Ele vê, ele ouve, ele age.
Temos testemunho aqui dentro muitas vezes que você orou e dizia: Deus, vai lá, Deus faz alguma coisa, Deus age em meu favor, Deus vira a situação ao avesso, Ele muda o quadro e Ele coloca aquilo que você pediu, porque Ele é um Deus vivo. O texto diz: operando eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Quando tudo está fechado, quando está tudo dado um nó, Deus vai lá, desata o nó, abre as portas, mas é preciso ter luz. Joga a luz na sua casa, joga a luz no meio da tua casa. Está difícil, olhe para cá, joga a luz de Deus na tua casa, porque Deus vai mostrar onde você tem que agir. Aleluia. Varra os sofismas e as heresias, varra as facilidades do caminho largo. Só existe uma verdade, só existe um caminho que a faculdade não ensina. Quem ensina é a palavra de Deus. Peça perdão a Deus e firme-se na sua verdade. Procure isso diligentemente. É preciso voltar à leitura bíblica. Clareie o meio da sua casa. Leve luz. É necessário um retorno a isso. É necessário nós voltarmos ao conceito de apartar-nos do mal e não ficarmos flertando com o mal, e não ficarmos flertando com o que é pecado. Irmãos, olhem para cá, vigiem. É um apelo de um pastor que já não sabe mais como alertar alguns irmãos. Pare de flertar com o mal, pare de flertar com o pecado, porque o juízo de Deus, ele virá sobre todo aquele que é desobediente. Acorde, desperte, reaja. Aparte-se do mal, fuja da aparência do mal. Não tenha medo de fugir da aparência do mal, não. Fuja, corra. Não era solteiro, eu corria. Vou contar um segredo aqui. Antes de me converter, vou contar um segredo, Eliana. Antes de me converter, tinha um amigo meu, não vou dizer o nome dele, ele pode até pegar um dia esse vídeo aí. E a gente tinha um acordo. Ele passava, Dona Lismar está aí, olha, meu Deus. Eu disse: olha, tem um poste ali, você passa de manhã e quebra a luz daquele poste ali. É porque eu gostava da aparência do mal, não era crente. Quem lê, entenda. Mas aí me converti. E aí tem a minha esposa, que não me deixa mentir. Nós começamos a nos policiar um ao outro. Zombavam de nós, zombavam de mim, diziam que eu era frouxo, diziam que eu era isso, diziam que eu era aquilo. Quando eu percebia que a rua estava ficando um pouco deserta, eu disse: minha filha, vamos embora. Quando eu percebia que a gente podia ficar sozinho, eu vou me embora. Nós começamos a nos policiar, sabe por quê? Porque quem é filho de Deus foge da aparência do mal. Quem é filho de Deus é caçoado pelo mundo, mas é louvado por Deus. Quem é filho de Deus foge da aparência do mal, porque ele quer agradar a Deus e dizer: Senhor, minha vida é tua. Aparte-se do mal. O que é que você vai ganhar com o mal? Aquilo que o diabo está te oferecendo, ele vai te dar, mas ele te dá com uma colher e toma com uma concha. Ele vai te expor. Tudo que você construiu vai ser exposto ao ridículo. Fuja da aparência do mal. 1 João capítulo 2, verso 15, deixa eu correr, porque depois que botaram esse cronômetro, a gente fica agoniado para terminar. E foi eu que botei, né, Thaís? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Viva a vida de Deus, irmão. Olhe para cá. Os prazeres que Deus me dá,
eu não os troco por nenhum prazer que o mundo possa me oferecer. Diga amém, meu irmão. Aleluia! É necessário esforço, é necessário dedicação. Acenda a luz, varra a sua casa e se esforce para que isso aconteça. Diga amém. E aí você vai encontrar algo brilhoso. Porque enquanto estiver em trevas e enquanto tiver sujeira, o brilho não aparecerá. Jesus disse certa feita que nós não podemos servir a dois senhores. É interessante isso, porque isso é mais que um ensino, isso é uma lei. Porque quando você pratica a iniquidade, você define o seu lado. Você me entendeu? Diga amém. É muito mais que um ensino. Você diz assim: ah, não, eu sou um filho de Deus. Mas você pratica o que é errado. Então, não é o que você fala que conta, é o que você faz. Diga amém, meu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 8. Deixa eu correr. O texto diz assim: escute o que eu vou lhe dizer agora. Abra seus ouvidos. Aquele que pratica o pecado, abra sua Bíblia lá, abra lá, 1 João 3,8. Você vê com seus próprios olhos é melhor. Achou? Aquele que pratica pecado, pratica o pecado, procede do... Aquele que pratica o pecado procede do... É o pastor que está dizendo? Deus me chamou um dia. E eu confesso a você que foi uma das coisas que eu mais temi em toda a minha vida, foi assumir o ministério pastoral. Os presbíteros estão aqui comigo. Quando nós vamos receber a consagração, nós fazemos um voto. E a pergunta que se faz, olhe para cá, é a seguinte: você está disposto a, se necessário, lembra disso? Dar a sua própria vida pela verdade desse evangelho? E a gente diz sim. E a gente não diz sim para o pastor presidente. A gente não diz sim para o regional ou para o superintendente. A gente diz sim a Deus. A Deus. Oh, aleluia. A Ele. Eu não estou aqui por causa de homens. Eu não estou aqui por causa disso, daquilo. Nenhum desses homens aqui, nenhum de vocês está onde está porque o homem é bom, porque isso ou aquilo. Olhe para cá. Foi Deus quem colocou você aonde você está. Então, quando nós praticamos, as nossas ações são mais fortes daquilo que nós falamos. Quando você abre mão do mal, você mostra para o mundo que você realmente é um filho de Deus. Porque o seu amigo que te atiça a fazer o que é errado, ele vai ser o primeiro a dizer: olha o crente. Olha o crente como dança. E tem uns irmãos que são, né, brasa viva mesmo. A gente vê os vídeos no YouTube, no Facebook, no Estragando, né? Vamos lá, irmão. Eu não estou aqui para bater no Facebook, não. Eu estou até lá, né, irmão? Muito bem. Por isso, o evangelho de renúncia, por isso que o caminho estreito é custoso. Porque você vai olhar para o caminho estreito e vai dizer assim: ah, não, é muito difícil. Mas o caminho estreito, olhe para cá, levará você a uma porta estreita.
Quem pensa que o caminho estreito é o fim? Não é. O caminho estreito aponta para uma porta estreita. Mas a Bíblia diz, Jesus falando em João, no capítulo 10, ele diz: aquele que entrar por essa porta, aleluia, encontrará pastagens, aleluia, cearei com ele, ele comigo, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta a você: vale a pena entrar pela porta estreita? Vale sim. Não existe cristianismo sem cruz, não existe fé sem entrega, não existe salvação fora dele. Você vai me dizer agora e eu vou encerrar: ah, se for assim é muito difícil, pastor. Se for assim é complicado, essa porta estreita. E quer dizer que eu tenho que abandonar o mundo? Tem. Quer dizer que da forma que os pastores gospels estão ensinando, não é verdade? Não é. Quer dizer que os cantores, né, falam tudo assim, estão ensinando aí que é muito bom, venha para Jesus, venha do jeito que você está, Jesus te aceita do jeito que você está, coloca aí o que você quiser, bebe. Ele não está interessado no teu corpo, ele está interessado na tua alma. É lindo, não é lindo? É lindo isso, é lindo, mas é uma terra de fantasia. Porque o Evangelho diz: negue-se a si mesmo. Você não vai mudar Deus. Você entende isso? Abra seus olhos para mim. Olhe para cá. Você nunca mudará a Deus. Não é o muito falar. Criança que gosta disso, né? Papai, deixa eu ir? Não. 5 minutos? Papai, deixa eu ir? Não. Papai, deixa eu ir, papai, deixa eu ir, papai, deixa eu ir. Eu apliquei um dia ao meu menor, apliquei a Bíblia. Disse: não é o muito, bem teólogo, né? Não é o muito falar que vai mudar a verdade estabelecida. Como assim, papai? Você não vai. Teólogo tem desses de repente. Olha para cá. Deixa eu correr. Me empolguei, deixa eu correr. Você não mudará Deus. A porta não mudará para se adequar ao seu tamanho e à sua forma. A Bíblia diz que a porta é estreita, porfiai, ou seja, batalhe para entrar pela porta estreita. Mostre-lhes o Deus do céu todo-poderoso. Deuteronômio 6 diz: inculcarás isso na mente dos teus filhos, andando, caminhando, sentado, na cama, onde ele for. Ó, escuta, Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua intensidade. Defenda a sua família. Mostre isso a eles. Apresente a eles os termos da graça, apresente a eles os termos da salvação, apresente a eles os termos do inferno. Não permita que um filho do diabo ensine o seu filho o que é verdade, porque você tem a autoridade de Deus para ensinar o seu filho o que é verdade. Deus é a verdade que liberta e salva. Eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje, que ainda não entregou a vida a Cristo. Aleluia. Se Deus falou ao seu coração, se não falou, não se constrange. Deus está aqui nesse lugar. Deus nos reuniu e nos trouxe graça sobre nossa vida nesta noite, neste lugar. A graça de Deus é tão visível, nós podemos sentir a graça de Deus nesse lugar.